Paz do Senhor, jovens, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu, professor Sandy, agora o professor Sandy sem bigode, não digitalmente, né? Mas é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho mais da Palavra de Deus, um assunto que já falamos umas 4 vezes desde o trimestre passado, mas acho que Deus está querendo falar com alguém mais uma vez sobre mas isso. nem por isso é pouco importante. A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez a essa aula. Estamos na lição de número 12, já estamos caminhando para o encerramento do trimestre. E a lição de número 12, vamos tentar ganhar tempo hoje. A lição de número 12, ela fala sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo está em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Tem 5 tópicos principais, não 3, 5. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? 3. A sobrevivência do povo judeu. 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E 5. Espera em Deus. Um tema que, quando desde adolescente, jovenzinho, a gente escuta bastante, certo? Então vai bem, e assim como na lição já tratou disso algumas vezes, assim como no trimestre passado já tratou algumas vezes, a gente tem que entender também como uma oportunidade que o Espírito Santo está falando com alguém, como você mesmo comentou aqui no começo. Com certeza. Né? A leitura bíblica em classe ela está girando em torno ali de Esdras capítulo 9, do versículo 1 ao 4, e Neemias 13, 23 a 26. Enfim, é Esdras e Neemias que está gerando a lição, que não vamos entrar em tanto Eles são em paralelos, né? São Isso. contando a mesma história, né? Contando o mesmo período. Quando a gente olha esse texto áureo que o autor ele coloca, não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, a gente percebe que Paulo está fazendo uma análise com a igreja de Corinto, que eles estão passando lá, que havia novos convertidos estavam chegando, a igreja estava começando a tomar uma certa forma, e aí Paulo ele começa a vislumbrar possíveis relações entre os novos cristãos com os seus amigos, não somente no casamento, né? Aqui nessa relação, nesse jogo desigual, não está se limitando somente ao casamento. Não necessariamente, né, Cindy? Porque eu estava... justamente isso que eu ia comentar logo depois de você. Esse texto, quando ele fala do jugo desigual, vamos entrar em um contexto histórico. Paulo está falando à igreja de Corinto sobre o quê? Qual que foi o maior problema daquela igreja? O maior problema eram os falsos profetas e as falsas igrejas que estavam surgindo. O que Paulo está falando aqui? O Paulo, na verdade, ele exorta falando que para não se misturar, não fazer um jugo desigual. Você pesquisando um pouco, se você for olhar, o jugo desigual o que era? Era uma canga, né? O que eles usavam, uma canga que pegavam, por exemplo, um boi muito forte, muito alto, colocava nas costas dele e pegava um outro boi e colocava da mesma forma para ele puxar o arado. O jugo desigual é quando existe um boi grande e um boi, vamos dizer, um bezerrinho. É um jugo desigual. Um vai fazer mais força que o outro. E isso a pessoa não consegue. Ele faz uma analogia querendo dizer assim: se você se associar com esse tipo de gente, você não vai conseguir, vai ser um jogo desigual. Você pode ser forte, tem um ministério, tem algum propósito lá na frente, mas tem um bezerrinho ou alguém despreparado do seu lado que não tem o mesmo propósito, não tem a mesma força, não tem a mesma garra que você. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Sim. Apesar dele estar falando dos falsos profetas, isso pode ser aplicado também ao casamento e ele, na verdade, às amizades, às relações sociais e, enfim, comerciais que e todos os gêneros. Exatamente. Então, esse jogo desigual, muitas vezes, nós aplicamos em relação ao matrimônio, por ser uma relação extremamente íntima. Exatamente. Né? Mas ela não se limita a isso, ela se limita às suas amizades, às sociedades comerciais. Isso não quer dizer que você não pode ter uma sociedade com uma pessoa que não desfruta dos mesmos princípios, mas assim, não é recomendável por uma série de variáveis. Companheirismo religioso. E aqui a gente começa a perceber as amizades, e a gente começa a perceber, me traz a memória da pesquisa que a gente fez lá no trimestre passado. É isso mesmo.
Que foi uma aula, inclusive, que a gente falou sobre casamento misto. Isso, onde nós tivemos mais ou menos ali, para você que está assistindo pela primeira, segunda, terceira vez, ou só esse trimestre e não assistiu o trimestre passado, nós tivemos uma pesquisa com em torno de 130 jovens, e um dos grandes indicadores que apontou para que o jovem apostatasse da fé, que se enfraquecesse, ou até mesmo se desviasse dela, eram as amizades ou o ambiente universitário, o ambiente... enfim, de uma forma geral, ele estaria sendo influenciado por alguém. E esse alguém era as pessoas de convívio diário. E aqui, esse jogo desigual está tratando disso. Quando Paulo está colocando esse tratamento e essa preocupação pelo jogo desigual, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, a igreja agora, Corinto, vocês como igreja, vocês precisam entender que vocês têm que ter um papel de separação, né? Você tem que estar separado, é uma atitude de consagração a Deus, isso é louvável. E aí tem o texto de Efésios 5, que você pode dar uma lida nesse capítulo, que você vai ver que lá pelo versículo 26, 27, vai tratar sobre isso. Fica claro também que quando você se preocupa com esse comportamento no intuito de glorificar a Deus, você está glorificando o nome dele por estar se separando. Então, e aí, agora entrando já na lição, o objetivo desse cuidado com que Neemias e Esdras tinha, agora entrando um pouquinho no contexto histórico, era para que não recomeçasse errado. É verdade. Não, e se você for pensar, Sandy, vamos lá, quando Zorobabel, acho que é Zorobabel, e Esdras vão trazer o povo do cativeiro, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Só os puros vão voltar. Uhum. Não é isso? Deus fez de Israel um povo distinto. Exatamente. Daí, aqueles que se misturaram, ele trouxe somente aqueles puros. Ele vai lá, tem lá os números e tudo mais, né? Mas, quando o povo começa a habitar lá na terra, começa a ter casamento misto lá dentro dessa terra. E não somente lá, né, Paulinho? A gente vê que nós podemos perceber que ao longo desses 70 anos que eles tiveram no cativeiro, nós comentamos isso em outras lições, as pessoas nasceram lá, começaram a formar vidas. E aí o problema que está acontecendo agora nesse contexto que a gente está lendo, e que inclusive está sendo tratado na leitura bíblica em classe, lá em Esdras capítulo 9, é que estão chegando até Esdras para trazer o seguinte recado: olha, está tendo os sacerdotes, as pessoas ali do ofício religioso, já se contaminaram. O que era para ser exemplo, vamos dizer assim, já foi contaminado, né? Mais ou menos assim. E aí que é o Esdras 9:1. Acabados, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, fariseus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, egípcios e amorreus. E aí, isso aqui era o contexto que Esdras estava passando. Agora, quando você vê Neemias ele destaca muito fortemente esse problema do relacionamento misto lá em Neemias capítulo 3, versículo 26. Porventura, não pecou nisso Salomão? Neemias advertindo o povo. Né? Ele vai no histórico, né? Exatamente, e é um problema que, vejam que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Mas é um problema que, olha, vem nas marginais da história. Ficou bonito, não ficou? Meio tiozão, mas... Nas marginais da história. Mas vai, tá Nas bom. marginais da história, mostrando que é um problema real e que Deus não só se preocupou, como ele se preocupa até hoje. Né? Dessa segregação que a gente precisa ter do mundo. Isso não quer dizer que todas as nossas relações elas vão acontecer somente na esfera religiosa e espiritual, porque senão teríamos que ser apartados desse mundo. Um dia isso vai acontecer. Mas não foi isso que Jesus falou, né? Peço que não tires desse mundo. Não foi assim que ele falou? Exatamente. A gente vai estar aqui, só que a gente tem que ser exemplo aqui dentro. Exatamente. Então, como nós não temos como sair, a gente precisa saber como lidar. Exatamente. A gente não tem que se envolver. A gente não pode sentar na roda dos escarnecedores. Os desafios das amizades que não desfrutam do mesmo princípio podem... As más conversações, faz o quê? Corrompem os bons costumes. Profundo, né? Tá sentindo aqui? Pode assinar embaixo. Isso é bíblico. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse julgo desigual em todas as áreas da nossa vida. E aqui a gente está sendo bem específico sobre os casamentos.
Esdras e Neemias, eles combatem, o primeiro ponto da lição, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então Esdras, ele se decepciona com essa atitude dos israelitas que agora, já vivenciando esse novo contexto, ele se depara com essa situação, essa notícia chega até ele, e ali ele rasga suas vestes, ele chora diante do Senhor, e aqueles que estavam próximos a eles tomam uma atitude e se posicionam em apoiar essa causa juntamente com Esdras. E aí, Neemias afasta os sacerdotes que tinham se corrompido, que tinham firmado os casamentos, né, mistos, e aí vamos entender que ele contrata novos sacerdotes para o ofício. E aí aqui nós podemos tirar a primeira lição, né, aprendida desse contexto. Aquilo que foi feito fora da vontade de Deus deve ser desfeito, por mais que possa nos afetar momentaneamente. A sua vontade sempre deve prevalecer em nossa vida. Existem muitas decisões que a gente toma, que a gente sabe que pode nos comprometer, mas que muitas vezes queremos correr o risco. E aí, quando dá ruim, a gente tem que voltar. Me lembro que quando Elias, sendo muito usado por Deus, e ali derrotando os profetas ali, que Jezabel estava... vamos entender assim, que tinha sob sua gerência, vai? Quando Elias é ameaçado por Jezabel, ele se sente coagido e vai rumo ao deserto, né? E aí se esconde na caverna, e aí você já conhece a história, se não conhece, vai pesquisar, que é uma história muito interessante. Mas aí quando Deus vai falar com Elias, o que ele faz? Que faz aqui, Elias? Ele conversa com Elias, aí ele diz o seguinte para Elias: vai e volta pelo teu caminho. Como assim volta pelo teu caminho? Deus estava conduzindo Elias até esse exato momento. Ele estava cuidando de Elias, dando mantimento, enviando anjos para cuidar dele, enviando o alimento pelas aves ali. E agora, Elias está se vendo numa situação em que Deus está falando: olha, eu não mandei você ir para lá. Volta pelo teu caminho e vai. Ou seja, volta arrumando o que você fez, que eu estou com você, mas você precisa voltar para o mesmo caminho. É a mesma coisa com a gente hoje. Se a gente tomar uma decisão errada, a gente vai ter que... Tudo aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher, seja bom, seja ruim. E aí, tendo a graça de Deus, e suponhamos que ao longo da vida tomamos decisões erradas, nós vamos ter que voltar corrigindo isso, sabendo que muitas vezes pode ser doloroso, e era o que estava acontecendo aqui. E aí a gente percebe que um judeu ele não poderia se casar com uma mulher cristã. Primeiro porque já... Pagã. Cristã. Nem tinha Cristo ainda. Você sabe ver se estava vivo. Estava vivo. Porque o judeu não deveria casar com uma mulher pagã. Isso aí vinha desde das recomendações que... Isso é muito antigo, né? Mas Deuteronômio 7, 2, 4, Êxodo 34. Então, quando eles saem do Egito, ele já começa... Moisés, com as orientações, já começa a descrever... prevendo que poderia dar esse problema. Até um pouco antes, né? Isaac, quando vai casar com Rebeca, ele vai buscar onde? O servo o servo vai buscar na parentela, não foi isso? Sim. Então, desde a época de Isaac, buscando a Rebeca, ele já foi atrás da parentela, ou seja, de um grupo seleto, né? Josué, capítulo 23, 12 ou 13. Então, Deus havia proibido o casamento, esse casamento misto. A história de Israel... Existem vários exemplos registrados, como nós comentamos aqui agora, e aí a gente tem o exemplo de Salomão, que o próprio Esdras ou Neemias, ele agora não lembro agora, que comentou isso, olha, Neemias que comenta, né? Isso, não foi assim? Neemias que joga lá e fala lembrando de Salomão. Acabe com não, Jezabel. Antes de falar da Acabe de Jezabel, se você for reparar, Sandy, Salomão foi o cara que teve mais mulheres, assim, vamos dizer assim. Ele teve com tudo quanto é tipo de mulher. E Neemias está lembrando ele falando o seguinte, ó, tá vendo Salomão? Ele foi influenciado pelas más escolhas que ele fez. Então ele se casou com egípcia, ele casou com todas aquelas mulheres daquele lugar em que já tinha lei falando que não era para se casar. E ele, veja, o homem mais sábio que falam que se existiu, falando, no final da vida dele, tomou um tropeço pelas decisões que ele tomou. Então, levando em consideração o casamento misto aqui, que ele simplesmente fingiu que não viu que estava escrito mais ou menos isso na Bíblia. Né? E aí acaba com Jezabel ali, essa princesa Sidônia, em 1 Reis, capítulo 16, 31. Agora, Sandy, pensa comigo. Vamos trazer algo prático, vamos dizer assim, para os nossos jovens. Uhum. Apesar de Deus ter orientado o não casamento misto, ele escolhe uma pessoa para você casar?
Muitos jovens, Livre-arbítrio. né? Muitos jovens vêm perguntar isso para mim, para Rebeca, enfim, né? Mas eu quero deixar uma passagem da Bíblia aqui para vocês verem que não existe isso, gente. Deus não escolheu alguém específico para você. Você, com sua capacidade e intelecto, tem que escolher e saber discernir o que é bom do que não é. Mas olha lá. E eu até poderia abrir um parênteses do porquê que ele não faz isso. Por quê? Adão, quando ele erra, o que que Adão faz? A mulher que tu me deste. É verdade, jogou nas costas de Deus ainda. É uma boa analogia. Não sei, essa eu não tinha pensado ainda. É. Mas vamos lá, bastante tempo depois de Adão. Deixa acontecer. Vai lá, Números 36, 6. Ele fala assim, ó. Isto é que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Eu não sei pronunciar. Elas poderão se casar com quem quiserem. Primeira coisa que ele fala. Pode casar com quem quiser. Desde que seja alguém da tribo dos seus antepassados. Então veja. Aqui é Moisés orientando ali as tribos na hora que eles vão se casar. Eles estão falando de herança aqui. Mas veja que Deus através de Moisés Moisés foi usado por Deus para falar o quê? Não existe alguém específico. Elas podem casar com quem elas quiserem aqui dentro. Senão, se fosse para uma pessoa específica, Deus já fazia a pessoa com o nome na testa, falando, ó, sou da Rebeca, sou da Aline. Uhum. Já vinha com o nome e com RG e CPF. Não é assim que funciona. Tá? Agora, vamos entrar um pouquinho na parte de história. Quem eram os Amonitas e os Moabitas? Isso é interessante você saber. Por que o povo de Deus não podia conviver ou se misturar com esses povos? Primeiro, se você for lá em Gênesis 19, do 35 ao 38, você vai ver a história de Ló. Olha como que a história de Ló fala. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho. Ele está falando das duas filhas depois da mulher já ter virado estátua de sal. A filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu o quanto ele se deitou e nem quando ele se levantou, de tão bêbado que ele estava. Tá? Ele teve relações com a filha mais nova. Com o resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Veja só. Quando a filha mais nova deu à luz a um menino, chamou ele de Ben-Amim. Ele se tornou antepassado conhecido até hoje como os Amonitas. Veja, Deus já tinha deixado bem claro que não era para acontecer esse tipo de coisa. E esse povo veio através de um pecado que aconteceu de Ló se deitar com as filhas, e mesmo ele não sabendo. Então ele teve um filho com a filha, né? Então aqui o povo, não só nessa parte, um pouquinho mais para frente, eles ajudam, quando Moisés está no deserto, eles ajudam o povo, Balaão a amaldiçoar, tentar amaldiçoar o povo. Então assim, Deus deixou bem claro que não eram para se envolver com esse tipo de gente, em decorrência de todas as atitudes que eles tinham tomado ali, né? Mas veja uma curiosidade. Aqui eu acho muito legal isso aqui. Muita gente fica se achando, ou se pagando, e fala que é descendência de Davi, que eu sou, como diz assim, sou judeu, sou sangue puro, tal. Olha que interessante isso aqui. Você sabia que na linhagem de Jesus tinha dois tipos de pessoa? A primeira foi uma prostituta, que foi a Raabe, que a gente estudou no trimestre passado. Isso. Tá? A segunda foi Ruth, que era deixa eu só, eu anotei aqui, se eu não me engano, ela Moabita, eu não recordo, não sei se era Moabita ou Amonitas, mas ela era um desses povos. Ela perde o marido, ela tem que ser, você veja que Boaz não foi atrás dela. Ela que teve ir atrás de Boaz falando que, ó, eu sou, né, meu esposo morreu, você tem que me casar comigo por causa da lei e tal, lá, Sim. toda aquela história lá da sogra e tal. Então veja, Ruth era bisavó de Davi. Então, assim, no próprio linhagem de Jesus, esse povo que fica se achando aí, achando que é maioral, que eu sou cristão, por isso, enfim, é só uma curiosidade para trazer para vocês. Agora, com relação à consequência pela mistura. Se você for lá em Neemias 13, do 23 ao 24, você vai ver ele falando, eu vou só ler o finalzinho falando assim, ó, além disso, a metade, ele falando depois que o povo se misturou e se casou, ele fala assim, além disso, a metade de seus filhos falavam a língua dos Asdod, ou algum outro povo, mas não sabiam falar a língua de Judá. Ele está querendo dizer o que aqui?
Depois que seus filhos casaram, depois que eles se envolveram com esse tipo de povo, eles perderam suas origens. Eles perderam tudo os seus costumes. Tudo que era costume do povo que o pai e a mãe... o pai, por exemplo, o pai judeu é a mãe de outro povo. A mãe, com a cultura dela, influenciava os filhos. E os filhos perdiam a cultura. Então, assim, sem saber, o povo de Deus começou a perder a cultura e começou a entrar de novo Baal e aquela idolatria. Então veja que interessante, a gente tem que tomar cuidado, porque isso vem aos poucos. E veja como isso impacta os filhos. Os filhos, que são as nossas heranças, eles são os maiores impactados por uma decisão errada que nós mesmos tomamos. Com certeza. Né? Principalmente quando o casamento não dá certo. Exatamente. Daí a criança sofre por causa do pai, enfim, tem da mãe, várias outras situações, né? Que é aí que, partindo um pouquinho para a prática, Paulinho, e aí eu prometo que eu vou honrar com o tempo hoje, a gente vai chegar lá. Hoje vai. Nós percebemos que Deus, ele sempre, vamos dizer assim, que ele batalhou pela sobrevivência do povo judeu para manter essa pureza, Sim. né, para não se contaminar. Trazendo para a prática, isso se aplica a nós hoje também? Sim, se aplica. Com certeza. O matrimônio, o casamento, ele eu acho que ele é uma das, eu acho que ele é a decisão mais difícil que tem. Eu acho que ela chega a ser a decisão mais difícil de qual profissão você vai seguir, etc. Porque Com certeza. a partir dessa decisão você vai construir uma família, você vai ser um com o teu cônjuge, né? Você vai desenhar qual será o teu próximo passo. Vou dizer para você, foi fácil, Paulinho? Está sendo fácil? É desafiador. É desafiador, exatamente. É uma bênção de Deus, é uma promessa. Mas para você chegar até o casamento, você precisa se separar, que é como Deus está sinalizando aqui, que é o que um dos tópicos da lição é esperar em Deus. E esperar em Deus, às vezes, você vai... Assim como aconteceu comigo. A minha esposa, foi a minha única namorada, será? Né? E não tenho vergonha de dizer, mas consegui me preservar até o casamento. Tá? E eu trabalhei em lugares que... acho que nós já conversamos sobre isso. Eu já trabalhei em lugares que as pessoas tiravam sarro de mim. Na faculdade eu também era. Na faculdade, com as amizades, que é o que está dizendo aqui no Jogo Desigual, que Paulo fala. Então, dependente do ambiente que você frequenta, você não vai ser compreendido ou respeitado pelos seus princípios. Então, o cristão ele tem esse desafio. Mas você não deve ceder. Você tem que continuar firme. Porque vale a pena ser fiel. O que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo na minha vida até hoje, pelo fato de ter permanecido fiel, não tem preço que pague, Paulinho. Não tem preço que pague a forma como Deus vem nos guardando. Exatamente. Né? A minha esposa inventou ainda um compromisso de fazer um relacionamento corte. Já ouviu falar? Que você não pode ter nenhum contato, beijo, nada antes do casamento. Nada. Totalmente zerado. Moda antiga. Moda antiga, exatamente. O que tornou ainda mais desafiador. Eu falei, minha primeira namorada, vou ter que esperar, enfim. Eu mais ou menos por aí. E aí, só que eu vi que valeu a pena. Partiu dela isso. Né? E aí, o Senhor, ele quer preservar, ele quer cuidar das gerações, ele quer tratar com carinho, ele quer dizer que vale a pena você esperar. Esse negócio de você ficar experimentando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não dá certo, não vai. Você tem que recorrer ao Senhor. Deus, ele pode não dizer qual é a pessoa que vai que pode ser o teu futuro cônjuge. Mas ele sim, através da oração e da intimidade com ele pode colocar paz no teu coração na sua tomada de decisão, uma vez que você está em comunhão com Deus. É exatamente isso. E é esse o desafio. Se você vai procurar em pessoas, em outros lugares, que vão entrar em conflito com a fé, você já está começando errado. Exatamente. Israel estava recomeçando errado, Neemias e Esdras tiveram um trabalho fortíssimo para poder resolver isso. E foi doloroso. Não, e é engraçado, você falou, né? Digamos assim, gente, uma probabilidade de dar certo, de vocês terem um casamento dentro da igreja, é grande. Mas nós temos que tomar cuidado hoje em dia, porque existe muito crente em lobo vestidinho de cordeiro, mas na verdade por dentro é um lobo. Uhum. E é exatamente isso que você falou. Você em contato com o seu Criador, você em contato com o seu Deus, você sente paz nas decisões que você vai tomar.
E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que porque está dentro da igreja, que também não pode ter coisa ruim ali dentro da igreja. Eu já tive, vamos fazer estatisticamente, quantos casais dentro da nossa igreja não estão se separando hoje? Por vários motivos, traição, Você tem amigos cristãos que casaram novinhos e se separaram? tem. Eu também tenho. Tenho. E o que, que é isso? A gente não pode, a gente tem que tomar um extremo cuidado porque as pessoas estão banalizando isso, sabe? Elas estão fazendo como se fosse apenas um contrato ali com renovação automática. O dia que eu não quiser mais, eu vou lá, falo que eu não quero mais e acabou. Não é assim. Não é descartável. Não é descartável. Então as pessoas elas utilizam e tratam o casamento como algo simples, como algo assim que passa rápido. Ah, acabou agora aqui, você não está mais vendo feliz, eu vou para outro lado. Só que lá não entende que um casamento, até no casamento da minha cunhada foi a pregação, é feito de acordos. Você tem que acordar aqui, mas acordos você abre mão aqui, você abre mão lá, para chegar num acordo. E é isso que acontece. Muita gente banaliza isso. E os nossos jovens aqui em Curitiba têm que entender que o casamento é uma coisa séria. É uma decisão séria, uma escolha séria. O Deus que nós servimos, ele vai te dar paz para escolher a pessoa certa. Você vai ter que andar... E é uma realidade, você vai ter que andar na contramão do mundo. E exatamente. Vai ter que andar na contramão do mundo. Na contramão do mundo. E só para deixar bem claro aqui aquela questão, eu usei o Velho Testamento, agora olha o Novo Testamento que está falando, Paulo está falando. E fique livre para casar com quem quiser. Paulo falando isso em 1 Coríntios 7,39. Contanto que seja no Senhor. Então, contando que vocês estejam ligados no Senhor. O casamento é uma união de espírito. É uma união física, mas é uma união de espírito também. Quando você tem um propósito e um ministério, entendo isso, o seu casamento vai estar ligado junto com o seu ministério. Os dois vão ter o mesmo propósito. O casar no Senhor. Quando você falou isso, me fez lembrar, eu conheço pessoas que se utilizam do argumento de que vai ter um relacionamento com a outra pessoa que não desfruta da mesma fé, que às vezes tem outro princípio religioso, mas que vai trazer para Jesus e começa o relacionamento. Não faça isso. Não faça isso. A probabilidade disso dar certo é mínima. Você vem com um caso, eu te mostro 10 que deu errado. Né? Justamente. Então assim, se você for olhar pela estatística... E aí deixa o Espírito Santo falar com você agora. Se você está nessa decisão, para poder pensar assim, olha, tem tal pessoa que eu estou interessado, estou orando a Deus, estou me sentindo paz, mas ela não desfruta da mesma fé, alguma coisa está errada. É cilada. Alguma coisa não vá. Que a Bíblia está falando aqui. No tocante a esses casamentos mistos, tem uma recomendação em Êxodo 34, 12 e 16. Não façais concerto com os moradores da terra, que era o que eu estava falando lá. Sim. Tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e assim, e aqui vice-versa. Né? Paulinho, já estamos avançados, acho que nós vamos ter que... vai ter que cortar um pouco aqui, mas eu acho que o primordial que a gente tem que trazer para eles hoje tenha paciência. O casamento é uma bênção, gente. O meu casamento é feliz, o casamento do Sandy, a gente passa por dificuldade. É feliz também. Então, isso que eu estava falando, comparando nós todos os casamentos. É difícil. A gente tem que abrir mão. Você está vivendo num relacionamento que é de pessoas diferentes, mas é isso que é o mais incrível do casamento. Você passa a ter vida de adulto. É verdade, claro. Você tem que pagar a água, a luz, o gás. Isso é verdade. Vai acabar moleza. E os desafios vêm, e muitas vezes as pessoas entram em choque em relação a isso, porque estão acostumados na casa do pai. Exatamente. E o jogo desigual começa por aí. Se você tinha tudo na casa do teu pai e outra pessoa não tinha, já começa conflito. Exatamente. Então são os desafios que você tem que... tudo dá certo, gente. Aqueles que entregam a vida a Deus, aqueles que têm um propósito firmado em Deus, que luta por aquilo dar certo, sempre vai dar certo. A pessoa, por mais que a gente tenha briga, eu e a Rebeca, a gente nunca foi uma opção a gente se separar. Não. Apesar, brigamos, a gente, tá bom, vamos ficar quieto um pouco. Tiveram desentendimento. Exatamente. Fica quieto um pouco, depois a gente vai lá, realmente, eu me cedi aqui, você se cedeu aí, vamos lá, se acerta e acabou. Então, assim, jovens, o casamento é uma bênção. Você tem que saber e ter sabedoria e discernimento de Deus para chegar, escolher, tomar a tua decisão. Nós já falamos várias vezes isso, tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui, né? Mas... Pode falar. Só abrindo parênteses, por que dessa preocupação de que Deus ele não queria que isso acontecesse? Porque sim colocaria em xeque a fé. Exatamente. Como a gente falou aqui, é muito mais provável
você ser influenciado pelo lado negativo do que do positivo. Existem condições diferentes? Existe. Mas eu te mostro 10 e você me mostra um disso aí. Então, é muito complicado. Você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E tem que ter muita intimidade com Deus na hora das suas decisões, que tudo vai dar certo. Com certeza. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado pela foi um atenção. prazer estar com vocês Desculpa as aqui. brincadeiras. A gente é assim mesmo, gente. E Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Amém. Deus abençoe.